Agora vamos falar sobre o dom de discernimento de espíritos. Amém? O que não é o dom de discernimento de espíritos? O dom de discernimento de espíritos não tem a ver com o natural. Ou seja, não tem a ver com a leitura da mente, nem com a psicanálise, não tem nada a ver com o reino da mente. Não é? Algumas pessoas, por exemplo, elas afirmam ter o dom de discernimento. A verdade é que não existe esse dom, o dom de discernimento. Não é um discernimento de coisas, é um discernimento de espíritos. Amém? Então, existem 3 áreas onde esse dom pode funcionar. A primeira é no divino. Tudo aquilo que tem a ver com Deus. Amém? A segunda área onde pode funcionar é no demoníaco, que tem a ver com demônios, espíritos malignos, espíritos imundos. E a terceira área onde isso pode funcionar, ou esse dom pode funcionar, tem a ver com o humano ou natural. Amém? Dizer que este dom não é principalmente um discernimento de demônios. Porque muitas vezes quando se fala de discernimento de espíritos, há pessoas que pensam que esse dom só tem a ver com ver demônios. Amém? Ver o lado negativo. Mas tem a ver com o sobrenatural. Amém? Compreender o espírito humano. Tem a ver com o compreender o espírito humano. Entender o espírito que uma pessoa tem. Amém? Não é um dom de suspeita. Há pessoas que, por exemplo, elas suspeitam de todo mundo. Amém? Ela vê que uma pessoa veste de certa maneira, então ela começa a suspeitar. Começa a dizer se a pessoa tem um espírito. Amém? O dom de discernimento de espírito não é, por exemplo, quando a pessoa, por exemplo, está no casamento, né? Discute com o marido ou com a esposa, de repente a esposa ou o marido começa a suspeitar que o outro tem um demônio. Amém? Não tem nada a ver com isso. Amém? Então, o que é que esse espírito, ou seja, esse dom faz? Amém? É a capacidade divina para ver a presença e a atividade de um espírito que motiva a um ser humano, seja bom ou seja mau. Amém? Muitas vezes as pessoas elas são motivadas ou são influenciadas por certos espíritos. Ou tem a ver mesmo com o próprio espírito da pessoa. Há pessoas que, por exemplo, elas querem se converter em pastores ou querem servir a Deus com motivações erradas. E o dom de discernimento de espíritos, quando entra em operação, nós conseguimos perceber se uma pessoa é de Deus ou não. Amém? Ou se existe algum espírito que influencia a essa pessoa. Então, essa revelação, ela vem à igreja através do Espírito Santo. O discernimento do Espírito dá ao corpo de Cristo, amém? Uma visão do mundo espiritual.
não tem nada a ver com os 5 sentidos. Amém? Essa é uma área onde os 5 sentidos não entram. Não tem nada a ver com a pessoa sentir um cheiro, ou a pessoa poder tocar, ou não tem nada a ver com os sentidos humanos. Mas é algo completamente espiritual. Amém? É necessário. Pastor Gabriel, Sim. quando o senhor fala em questão de sentir cheiro, coisas do tipo, vamos dar um exemplo aí, vamos supor que um irmão está no mistério e ele começa a sentir cheiros, cheiros fortes. Isso é um discernimento de espírito ou não? Muitas vezes não tem a ver com isso. Amém? O discernimento do espírito é um dom que o Espírito Santo usa a pessoa e ela tem um discernimento espiritual. Sim. Ok? Porque muitas vezes a pessoa pode sentir algum cheiro que não tenha nada a ver com algo espiritual, né? Então, às vezes, a pessoa sente um cheiro qualquer ou um mau cheiro e ela logo pode aplicar isso a algo espiritual, mas não Pastor, tem exatamente a ver com isso. Okay? Pastor, e por exemplo, quando uma pessoa está num lugar, chega numa casa, do nada está sentado, por exemplo, numa mesa, e sente um cheiro de bebida e ninguém bebe na casa, sente um cheiro de cigarro e ninguém fuma, e não tem ninguém perto fumando, ninguém bebendo. O que significa isso? Ok. Isso pode ter a ver com o discernimento espiritual. Mas o que é que eu quero dizer? Que o discernimento espiritual está influenciado pelo Espírito Santo. Não tem nada a ver com a carne, ok? Não tem nada a ver com os nossos sentidos. É um discernimento que parte desde dentro, ok? De nós, mas é um dom espiritual. O senhor está tentando explicar, não é um discernimento da carne. Não, exatamente. Da carne. Exatamente. Não é um discernimento da carne, é um discernimento espiritual. Especial dado por Deus. Exatamente. Então, esse dom é necessário e é importante porque esse dom ajuda, né, como eu disse, a igreja ou os pastores, por exemplo, na hora, por exemplo, da pessoa escolher os membros da igreja, os obreiros, é importante a pessoa ter esse dom, amém? É um dom que é muito importante na igreja. Isso para quê? Para evitar as falsas doutrinas, os falsos pastores, falsos mestres, etc. Porque muitas vezes os pastores e as igrejas passam por problemas por causa da falta dos dons espirituais em operação. Muitas vezes é uma pessoa que você confia, né, como pastor, e a pessoa até tem habilidades, né, tem capacidades, pode ser pastor, pode ser diácono, mas se a pessoa não souber, não tiver essa revelação espiritual, muitas vezes a pessoa até pode ser um ladrão, né, pode ser uma pessoa que está envolvido na bruxaria, na feitiçaria, etc. Né? E então a pessoa às vezes até pode pôr essa pessoa a servir a Deus e pode ser um problema para a igreja. Amém? Veremos agora alguns exemplos bíblicos acerca desse dom. Amém? Podemos abrir, por exemplo, em Atos capítulo 8. Pastor, depois o senhor coloca a Thalita para ler, a Luísa também, para participar conosco, tá? Amém. Tá aí na live. Amém. Pai Senhor a todos. Olá, Thalita. Pai Senhor. Amém. Boa noite. Boa noite. Vamos ler. Thalita, podes ler mesmo. Atos capítulo 8, versículo 18 e 19. E Simão, vendo que pela imposição das mãos dos apóstolos era dado o Espírito Santo, lhes ofereceu dinheiro, dizendo: Dai-me também a mim esse poder,
para que aquele sobre quem eu puser as mãos receba o Espírito Santo. Vemos aqui, Simão, ele era um mago. Era uma pessoa que ele considerava-se importante. Por quê? Porque ele praticava a magia e até ele tinha um espírito de adivinhação. Amém? Ele olhava para uma pessoa e ele podia adivinhar a vida dessa pessoa, mas não era pelo Espírito Santo. Amém? Era por um espírito demoníaco. E ele aparentemente se tinha convertido e ele seguia aos apóstolos. Amém? Mas quando em certa ocasião ele viu que os apóstolos estavam a operar nos dons do Espírito Santo, o que aconteceu? Ele pediu aos apóstolos que também queria ter esse dom na vida dele. Mas a motivação para ele ter esse dom na vida dele era uma motivação errada. Ele queria pagar para ter os dons na vida dele. Amém? E os dons não se compram. Amém? Não podemos pagar para ter os dons. Amém? E não somente isso. Ele queria os dons na vida dele para fazer negócio. Há muitas pessoas que elas estão na igreja, elas entram na igreja, Deus unge essas pessoas, né? Deus dá dons a essas pessoas, e o que acontece depois? Elas começam a comercializar os dons. Começam a usar os dons para ganhar dinheiro. Amém? E isso é perigoso. E é o que estava a acontecer na vida desse homem. Amém? Agora podemos ler também, irmã Luísa vai ler, o versículo 20 até o 23. Atos capítulo 8, versículo 20 até o 23. Amém. Mas disse-lhe Pedro: o teu dinheiro seja contigo para perdição, pois cuidastes que o dom de Deus se alcança por dinheiro. Tu não tens parte nem sorte nesta palavra, porque o teu coração não é reto diante de Deus. Arrepende-te, pois, dessa tua iniquidade e ora a Deus para que, porventura, te seja perdoado o pensamento do teu coração. Pois vejo que estás em fel de amargura e em laço de iniquidade. Amém? O que é a iniquidade? A iniquidade é um pecado que pode estar na nossa vida, que muitas vezes nós nem damos conta. Amém? O pecado de iniquidade é um pecado que é, como é que eu posso dizer? É cínico. Por quê? A pessoa que tem o pecado de iniquidade é uma pessoa que ela pensa assim: Deus diz isso na sua palavra, mas também não é para tanto. Ou até a pessoa pode dizer: mas não tem mal nenhum se eu fizer isso. Por exemplo, Deus, ele fala contigo, diz assim: olha, não andes com tal pessoa. E essa pessoa talvez é uma pessoa que é muito querida para ti. Amém? É um ser querido. Ou muitas vezes Deus te diz: olha, não ajudes a tal pessoa. E a pessoa em si, ela pode dizer: Deus disse isso, mas sabes, né? Essa pessoa é um ser querido. É uma pessoa que também não é tão má assim, né? Não vamos ser tão religiosos. De alguma maneira, o espírito de iniquidade ou o pecado de iniquidade é um pecado que quer rebater ou argumentar as coisas de Deus. Amém? Então é preciso ter muito cuidado com esse pecado ou esse espírito. Amém? E é o que havia no coração desse homem, Simão, o mago. Ele aparentemente se tinha convertido,
aparentemente estava a seguir os caminhos de Deus, mas ele achou que era normal comprar o dom de Deus ou obter os dons de Deus para fazer negócio. Outro exemplo bíblico que vamos ver é de Elimas, o feiticeiro. Atos capítulo 13, versículo 9 e 10. Paulo, ele discerniu as intenções de Elimas. Ok? Alguém quer ler? Vou pedir a um voluntário. Atos capítulo 13, versículo 9 e 10. Todavia, Saulo, que também se chama Paulo, cheio do Espírito Santo, e fixando os olhos nele, disse: Ó filho do diabo, cheio de todo o engano e de toda a malícia, inimigo de toda a justiça, não cessarás de perturbar os retos caminhos do Senhor? Amém? Paulo... 9, 10. Amém. É só até o 10. Obrigado. Amém. Paulo discerniu que esse homem estava a perturbar os caminhos de Deus. Ele queria impedir que Paulo pregasse o evangelho a um embaixador, de alguma maneira, um procônsul, né, romano, que queria e tinha interesse em ouvir a palavra de Deus. Então ele, através da bruxaria, através da feitiçaria, queria impedir que Paulo pregasse o evangelho. As pessoas que estavam à volta, elas não tinham se apercebido. Aquela pessoa aparentemente parecia que era uma boa pessoa, mas Paulo, através do discernimento de espíritos, ele conseguiu perceber que havia um espírito, uma intenção má por parte dessa pessoa. Quero dizer também que Paulo, ele foi usado em todos os dons espirituais. Amém? Deus, ele não faz exceção de pessoas. Na maior parte das pessoas costumam ter 1 ou 2 dons espirituais em operação. Amém? Deus pode usar uma pessoa em todos os dons. Dizer também que Paulo nos exorta a nós orarmos e pedir a Deus para sermos usados nos dons espirituais. Sobretudo nos dons mais importantes. Amém? Ou de maior proveito. Pastor. Sim. Pastor, tem uma passagem também que Sim. O próprio diabo manifesta um discernimento de espírito. No Novo Testamento, ele fala... tem 7 filhos de um sacerdote, né? Uhum. Que, se eu não me falha a memória, eles falam assim, em nome do Deus que Paulo prega, te ordeno que saias dele. O próprio demônio falou, acho que ele falou assim, Jesus eu conheço, Paulo eu sei bem quem é, e você quem que é. Exato. Ali ele já dá um discernimento, o próprio diabo já dá um discernimento de que eles não tinham autoridade nenhuma para sair. Exato. Muito forte, né? Eles sabem quem tem autoridade e quem não. Amém. Amém. E então, uma pergunta, pastor. Sim. Uma pessoa pode ter todos os dons espirituais? Não ter, pode manifestar todos os dons? Sim, pode. Amém. E então, para acabar, vamos abrir também Atos capítulo 5, versículo 1 a 11. Veremos a vida de Ananias e Safira. Atos capítulo 5. Versículo do 1 ao 11, né? Sim. Certo homem chamado Ananias, com Safira, sua mulher, vendeu uma propriedade e, em comum acordo com sua mulher, reteve parte do valor. Depois ele levou a outra parte e a depositou aos pés dos apóstolos. Então Pedro disse: Ananias, por que Satanás encheu teu coração para que mentisses ao Espírito Santo e retivesse parte do valor da herdade? Antes de vendê-la, então não te pertencia?
e depois de vendida o dinheiro não estava em teu poder? Por que formaste este desígnio em teu coração? Não mentiste aos homens para Deus? Deixamos de ouvir, eu deixei de ouvir. Não estou a ouvir. Grande temor veio sobre todos os que isso ouviram. Levando-se os jovens, cobriram o morto e, transportando-os para fora, se sepultaram. Decorrido um período de quase 3 horas, entrou também sua mulher, não sabendo o que havia acontecido. Pedro disse-lhe: disse-me, vendeste, portanto, aquela herdade? Ela respondeu: sim, portanto. Pedro, porém, lhe disse: por que entre vós concordaste em tentar o Espírito do Senhor? Eis à porta os pés dos que sepultavam teu marido, e eles também te levarão. Então, instantaneamente, ela caiu aos seus pés e expirou. E entrando os jovens, acharam-na morta e a sepultou junto com o marido. Sobreveio um grande temor a toda a igreja e a todos os que ouviram essas coisas. Amém. Então, esta situação aconteceu porque havia uma pessoa dentro da igreja que ela decidiu vender as suas propriedades. E ele pegou o dinheiro e deu à igreja, deu todo o dinheiro. E Ananias e Safira pensaram que era também uma boa ideia. Amém? Eles venderam os bens deles, só que entre eles, entre o casal, eles combinaram não entregar todo o dinheiro à igreja. Eles não estavam a mentir a Pedro, eles estavam a mentir ao Espírito Santo. Amém? Isso é um perigo. Por isso é que é importante nós sermos sinceros diante de Deus. Pedro discerniu que eles já tinham combinado. Por quê? Porque realmente o dinheiro era deles, pertencia a eles. Eles podiam ficar com o dinheiro, mas não havia necessidade deles mentirem, porque Pedro perguntou se era todo o dinheiro. E o marido disse que sim, era todo o dinheiro. E quando veio a mulher, também lhe perguntou, era esse todo o dinheiro? Ou seja, de alguma maneira, Pedro estava a dar a oportunidade para retificarem. Mas eles insistiram em mentir. Amém? E então os dois morreram naquela situação. Amém? Então, essa é mais uma operação do dom do discernimento de espíritos. Amém? Só quero ler aqui algo que um pastor, que foi muito usado por Deus nos dons do Espírito Santo, que é o pastor, ele já morreu, pastor Howard Carter. Ele declarou que o discernimento de espíritos é um dom do Espírito Santo, através do qual a pessoa que o possui é capacitada para ver o mundo espiritual. Com essa perspectiva, se pode discernir a semelhança de Deus ou os valores de Deus numa pessoa, amém? As qualidades de Deus numa pessoa, o Cristo ressuscitado, amém? Ao Espírito Santo, aos querubins, serafins, arcanjos, exércitos de anjos, a Satanás e as suas legiões. Amém? Uma pessoa que tem o dom de discernimento de espíritos, ela está capacitada para discernir quando algo é de Deus ou quando algo é do diabo. Amém? E como igreja precisamos
a manifestação dos dons espirituais na nossa vida. Amém? Na vida da igreja e na nossa vida em particular como crentes. Amém?